E aí, povo? Boa noite! Não rolou, né? A live de manhã. Na correria aqui, quase que a gente vai fazer essa live agora de noite também, mas deu tudo certo. Inclusive, como é que foi de vocês aí? Foi tranquilo? Estou em um local diferente, eu não estou no escritório. Acabou improvisando aqui outro local para poder fazer a live. É uma empresa que eu presto serviço por aqui. E aí a gente pensou, né? Eu tava aqui agora em reunião, na verdade a ideia não veio de mim, né? Veio do pessoal aqui. Bora fazer aqui mesmo a live e tal. A gente arrumou outra sala. E eu vim parar aqui em outro local pra fazer a live. Como é que vocês estão aí? Vitória, Gabi. Cheirinho para vocês. Tudo certo? Pra começar, bora fazer uma oração juntos. Fechou? A live aqui são 19h21, a gente começou hoje, ó. 7h21 da noite, entendeu? Sempre é 7h21 da manhã, né? Hoje tá sendo rolando à noite. Então vamos orar. Papai, muito obrigada por esse dia que a gente viveu hoje. Obrigada pelo teu amor por nós. Obrigada porque não há nada que nos separe do teu amor. Não existe nada mais precioso do que isso, do que saber que nenhum dos nossos dias fica sem passar pelos teus olhos. O Senhor sempre está com a gente em todos os momentos. Obrigada porque tu és bom. Muito obrigada, Pai, por isso. Nos ajuda a enxergar a tua bondade todos os dias. Nos ajuda a enxergar a tua presença também todos os dias de nossa vida. Que a gente consiga te perceber nos detalhes também de nossa vida. Eu te agradeço porque hoje o Senhor me proporcionou, Pai, novas experiências. Estar com outras pessoas também, com novas pessoas. Obrigada por isso, porque o Senhor cuida de mim. Muito obrigada porque o teu amor, ele sempre vem me encontrar. A tua bondade, na verdade, né? Eu sempre falo isso e é um versículo, inclusive, que a tua bondade nos persegue. Nos ajuda, Espírito Santo, a enxergar isso como uma realidade da nossa vida. Que a bondade nos persegue. Isso é um salmo, papai. Muito obrigada por isso, Espírito Santo, que o Senhor traga a nossa mente e o nosso coração esse entendimento. Em nome do teu Filho. Amém. Amém. Gente, é o seguinte, né? É engraçado. Quem assistiu aí a live de ontem, alguém aí assistiu, que tá presente aqui. Eu sempre falo assim, ó. Eu venho, né? Tipo, eu não sou daquela pessoa que vai pensar muito antes de começar uma live, certo? Tipo, eu não planejo muita coisa, tipo um script ou, sei lá, anotar algumas coisas. Eu pego a Bíblia, simples assim, e praticamente na hora da live eu vou lá e ouço o Espírito Santo, né? Pra que ele fale o que ele quer falar. E as coisas vão acontecendo. Só que aí tem uma coisa mais engraçada do que isso, né? Que eu, desde quando eu voltei a fazer aqui a live de uma mesa, eu sempre, tipo, sei lá, 10 minutos antes eu abro a Bíblia e vou ler o que é que eu vou falar, tal, pá. E geralmente funciona desse jeito, né? Só que ontem, na live, incrivelmente, eu decidi, inclusive, um tema novo, né? Que seria o tema O Deus Revelado em Cristo, pra gente trabalhar durante a semana. Só que na live de ontem acabou que durante a oração me veio um pensamento da gente ir por outro caminho. E aí a gente falou ontem sobre perdão e tal, foi muito legal. Inclusive eu te indico aí a assistir se você puder, para participar também. E hoje, antes de começar a live, eu tinha decidido a gente ler alguns versículos de Lucas, que falavam um pouco sobre o estilo de vida de Cristo. E agora, novamente, durante a oração, eu senti que a gente deveria ir por outro caminho. Então, nós vamos para um novo caminho, certo? E eu amo essas interferências, assim. Eu sou do time que não gosta muito de scripts prontos para poder seguir a vida. Sou uma pessoa, assim, facilmente de adaptação, sabe? E aí, para isso, eu queria que tu abrisse aí Salmos 23. Pra gente estudar um pouco sobre esse salmo, que é muito conhecido, inclusive. É um dos mais conhecidos, né? Um outro também que é muito conhecido é Salmo 91. Geralmente quem tem Bíblia em casa, né? Aquela Bíblia que fica aberta, geralmente fica no Salmo 91, né? E Salmo 23 eu diria que é o segundo mais conhecido também, aí que o pessoal geralmente sabe, né? Que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então a gente vai ler esse salmo hoje, Salmo 23, e entender o que é que o Pai está querendo falar com a gente hoje. Fechou? Vamos lá. O Senhor é meu pastor, e abre aqui um parênteses, né? Que o Senhor aqui está literalmente falando um nome, né, do Pai. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas.
Só para entender aqui o contexto, né? De mais nada. Quem escreveu isso aqui foi Davi, certo? Davi, para quem não sabe da história, ele foi um homem que foi treinado para ser um pastor de ovelhas, certo? Ele tinha tudo para ser um cara calmo, que pastoreava ovelhas em um campo. Porém, chegou um tempo onde um profeta chamado Samuel, ele foi levantado pelo pai e ele recebeu, né, essa incumbência, né, essa missão, digamos assim, do pai de ir encontrar o próximo rei de Israel. Na época, Saul era o rei de Israel e Davi estava lá pastoreando ovelhas como ele sempre foi criado a pastorear, ok? Então, ele tinha todo o design, assim, toda a construção familiar dele e tudo, era para ele viver esse tipo de trabalho até ele morrer, certo? Ele era o filho mais novo da família. Até que chegou essa interferência divina, assim, né? Tipo, veio Samuel como profeta naquela época. Você pode ler isso aí em 1 Samuel, 2 Samuel é muito massa. Inclusive eu indico muito, o Antigo Testamento. Muita história boa o Antigo Testamento tem. E aí, quando ele vai chamar Davi, né? Davi, ele entende a inscrição chamada do pai, ele unge Davi para isso. E muita coisa acontece, mas o que eu quero te falar? Davi, ele se tornou um homem guerreiro, um rei, né? Ele era um cara de guerra. Nenhuma outra pessoa recebeu o título de o homem segundo o coração do pai. A única pessoa na Terra que recebeu esse título, né, obviamente além de Cristo, né, tirando Cristo aqui na história, foi Davi. E você vai ver algumas barbaridades assim que Davi cometeu, do tipo assim, traição de esposa. Ele era um cara que chegou inclusive a colocar o melhor amigo dele na frente de uma batalha para matar o amigo dele, porque ele se envolveu com a esposa do melhor amigo dele. Diga aí. Então Davi era um cara assim que teve muitas virtudes e também cometeu pecados assim assombrosos, vamos falar assim dessa forma. Mas ainda assim, o pai, ele foi a única pessoa que o pai deu eu diria que essa nomenclatura, né, que era um homem segundo o coração dele. Ah, Thaís, por quê? Porque ele errou tal. Uma coisa que eu percebo é o seguinte, Davi, ele tinha um coração disposto ao arrependimento. Então, ele ia até onde poderia ir para receber o arrependimento do pai. E ele entendia os limites de todas as coisas, sabe? E ele entendia quem era o pai, ele tinha esse temor, que não é medo, certo? Não é medo do pai, era temor pelo pai. E ele também tinha esse zelo, né? Eita, peraí aqui, notificação, foi mal. Ele tinha esse zelo de ter comunhão com o pai também, entendeu? E ouviu a voz do pai, né? E quando ele, nesse momento aí que ele fez cagada da vida, né? Que aconteceu com ele era aquele que assumia a responsabilidade por isso, entendeu? Ele não ficava, tipo, se culpando porque errou. Mas quando aconteceu alguma coisa, ele era homem suficiente para assumir que tinha errado e arcar com as consequências que isso trazia, entendeu? Então, tem muita coisa assim que você pode aprender com a história de Davi. Mas porque eu tô trazendo esse panorama, né? Vários dos salmos que você vai ler foram escritos por Davi, não são todos, certo? Mas esse aqui em específico foi escrito por Davi. Então, quando ele fala, ó, o pai é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. A primeira coisa que a gente geralmente pensa, né? Nada me falta, a gente só pensa na coisa boa. Então, a primeira coisa que eu queria comentar. Quando a gente fala, ó, o Senhor, né, o pai é o meu pastor, e por isso nada me faltará, ou nada me falta. A gente só pensa que nada que é bom nos falta. Isso não é verdade, a gente sempre pensa assim. E a gente deveria pensar na perspectiva do pai, que é como, ó, nada me falta, inclusive as coisas complicadas da vida, inclusive os problemas da vida. Porque vamos ser sinceros, tá? As pessoas que eu conheço, que são mais fortes, mais decididas, geralmente são as pessoas que mais passaram perrengue. Entendeu? Tipo, sabe aquelas pessoas aí, pensa aí naquelas pessoas que você convive e tal, que parece que tem costa larga, assim, pra aguentar rojão, entendeu? Nem todo mundo consegue aguentar rojão. Eu sempre falo, por exemplo, né, nessa época agora de política, né, falando um monte de coisa, eu falo eu acho massa a área de política, mas eu digo assim, que eu não imagino, né, só se o pai mudar isso um dia, né, que é pra mim, porque a pessoa tem que ter muita paciência, tem que ter as costas muito largas mesmo pra aguentar um rojão desse, sabe? E eu não sou esse tipo de pessoa, eu reconheço isso. Cada uma das suas virtudes, entendeu? Mas, quando o pai fala aqui que nada me falta, também não falta, inclusive, as situações complicadas. Porque, no fim das contas, gente, de verdade, qual é a intenção do nosso pai? Porque ele veio pra cá, né, mandou o filho dele pra morrer na cruz do nosso lugar e tudo mais. Será que é pra gente ter conquistas aqui na Terra e ponto? Será que ele tava querendo, sei lá, que a gente se sentisse útil aqui na Terra somente?
e não simplesmente pleno, né? Não uma pessoa que tem plenitude. Plenitude não significa só que você tem tudo de bom na vida, mas também que você passou pelas situações complicadas e você aprendeu com tudo isso, entendeu? Então, as pessoas que passam por situações mais difíceis, geralmente, são muito mais resilientes, resistentes. E quando o pai fala aqui, ó, através de Davi, né? Que o Senhor é meu pastor, né? O Pai é meu pastor e nada me falta, a gente tem que entender que isso também inclui as situações que também são complicadas. Porque é justamente nas situações complicadas que a gente vai ser forjado pelo Pai. Então, só para reparar na tua vida, quantas vezes você já passou por situações difíceis que não eram tão simples assim. E foi justamente nesses momentos que você mais cresceu. Geralmente é nesse cenário que existe o crescimento. E tem várias analogias que a gente pode fazer, tipo, borboleta, né? Na metamorfose lá, lagarto virando borboleta. Era um momento de sofrimento e dor, mas que era necessário para o crescimento, senão não teria como acontecer. Então, se você ora, inclusive para histórias bíblicas mesmo, dos seres humanos que passaram aqui na Terra, que tiveram erros e acertos muito claros, assim, que a Bíblia deixa muito claro, você vai ver que foi num momento de perrengue que as pessoas cresceram bastante. Tipo Jó. A gente podia fazer uma semana de live só da história de Jó, que é muito, assim, intensa. Vários capítulos de muito sofrimento, mas você vê como o pai, ele transformou aquela situação complicada em um cenário maravilhoso para revelar quem de fato ele era para Jó. Foi quando ele reconheceu de fato quem eram seus verdadeiros amigos, foi quando ele reconheceu a grandeza do pai e decidiu não murmurar contra o pai. Enfim, uma história assim muito linda de se ler, de se estudar, enfim, né? Ter passado por ela só no momento final que é bom, né? Que você entende tudo no final, mas o cara perdeu família, perdeu filho, ele ficou praticamente sem ninguém. E no final de tudo, ele volta a glorificar o pai por tudo que passou, porque ele entendeu, ele conseguiu ressignificar tudo aquilo na visão do pai. Então, versículo 2, ó. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ou seja, Davi não tinha uma decisão de deitar em verdes pastos, mas o pai faz ele se deitar em verdes pastos. Ou seja, ele entende que é um convite do pai de ir para esse lugar de descanso. E ele falou, e ele me conduz ao lado das águas serenas, das águas tranquilas. Então, vê, ó, o pai, ele convida Davi para deitar em verdes pastos, em um lugar tranquilo, né, traduzindo pra gente aqui. E também conduz ele a andar ao lado de águas serenas e tranquilas também. Então, isso aqui é um convite que o pai sempre nos dá, de descansar e de sempre estar andando à margem da tranquilidade, entendeu? À margem da água serena. Isso é um convite dele. Versículo 3. Ele restaura a minha alma. Ele me conduz no caminho da justiça por causa do seu nome. Isso aqui é muito lindo. Ó, ele restaura a minha alma. E de fato é. Ontem que estava na live, a gente falou muito sobre alma. Então, o pai, ele é aquele que pode restaurar a sua alma. E ele diz assim, ó, e ele me conduz no caminho da justiça. Por causa de quê? Por causa do seu nome. Então, veja, uma coisa que é muito importante. O pai, ele não nos conduz no caminho da justiça porque a gente é alguém perfeito. Ou porque a gente merece isso. A gente precisa entender isso pra gente tirar da gente uma carga que não é nossa, tá? Ou achar que é porque a gente tem alguma coisa de bom. A gente precisa entender como a graça ela alcança a nossa vida de uma maneira assim, integral. Porque quando ele fala que ele me conduz no caminho da justiça, ele não diz que é porque eu mereço isso ou eu sou capaz disso. Mas ele fala que faz isso por amor ao nome dele. Então entenda, não é só por causa de você, é porque ele tem amor pelo próprio nome dele. E ele tem uma promessa pra gente como filho. Ele tem uma aliança com a gente, entendeu? Então o pai, ele honra a aliança. Isso aqui é uma coisa... Nessa época aqui que Davi escreveu isso, ele nem conhecia Cristo, tá? Cristo nem tinha vindo pra terra ainda, tá tudo certo. Mas o Espírito é o mesmo. O Espírito do Pai aqui nesse cenário é o mesmo que existe hoje do Pai para a nossa vida. Então, o que é que você vê quando você conhece Cristo, né? Quando você entende esse Deus que é revelado em Cristo? Você vai ver que depois que Cristo morre na cruz, ele ressuscita e a gente crê nele. E a gente recebe o Espírito Santo dentro da gente e a gente passa a viver essa vida que não existe mais meu espírito Thaís e o Espírito Santo. Agora, as duas coisas se misturaram, os dois espíritos se misturam e se tornam um. É isso que a Bíblia fala, que o Espírito Santo foi amalgamado. É literalmente essa palavra que ele usa, que é tipo assim,
Não é duas batatas se juntando para viver no mesmo ambiente. São duas batatas que se tornam purê a ponto de você já não separar mais um purê do outro. Ninguém nem sabe que batata é. Não tem mais como separar, entendeu? Então, quando o Pai vem e manda Cristo para cá, e a gente crê nele, recebe o Espírito Santo, a gente se torna um com ele, com o Pai, um com o Espírito e um com Cristo. A gente se torna um com a Trindade, certo? A gente tem que entender que Cristo, que o Pai, ele olha pra gente como olha para Cristo. E isso aqui é a simplicidade do Evangelho, que às vezes a gente até é difícil escutar, sabe? Porque de fato o Evangelho é muito simples, é porque a gente geralmente tende a complicar muitas coisas. Tanta coisa complicada hoje em dia, né? Que até o Evangelho o povo quer complicar. Mas o que Cristo fala no Evangelho é que nós somos um com Ele, porque Ele morreu por nós. E a gente pode viver essa vida hoje, pela graça dele. E ponto final. Não é porque a gente merece isso, não foi obra que a gente conquistou. Certo? Então entenda, a aliança que o Pai tem conosco não é propriamente conosco, é com o Filho. Porque quando Cristo morre na cruz, ele diz, ó filho, você morrendo na cruz, se entregando, fazendo esse sacrifício perfeito, suficiente na cruz, eu vou poder novamente ter acesso aos meus filhos e vou poder ter comunhão com ele. Então quando o Pai diz assim, ó, que é por causa do seu nome, que é por causa do nome do Filho, certo? Presta atenção. Ele está querendo dizer que o sacrifício que Cristo fez na cruz, de fato, foi suficiente para que garantisse que a gente pudesse ter comunhão com Ele. Então, não entendo, não é por causa da gente, mas é pelo que Cristo fez na cruz. E o Pai tem tanta convicção de que o que Ele fez na cruz foi tão suficiente, que Ele diz assim, ó, por causa do meu nome, por causa do seu nome, né, do nome do Filho, do meu nome, eu vou te conduzir no caminho de justiça. Então, não é porque eu decidi isso, não é porque Thaís é boazinha o suficiente para isso, mas não. Porque ele tem uma aliança com o Filho e eu estou oculta em Cristo. É como se tivesse assim, ó. Tipo, o Pai tá aqui. Vou fazer assim pra ficar mais fácil, né? O Pai tá aqui, o Filho tá aqui e eu tô aqui atrás, ó. Eu tô aqui atrás de Cristo. Então, quando o Pai se relaciona comigo, ele está olhando na perspectiva de Cristo na frente, como aquele que é o meu Salvador, tu entendeu? Então, por isso que eu posso afirmar hoje que eu posso ter intimidade com o Pai, porque Cristo é aquele que me deu esse acesso ao Pai. É por causa de Cristo que eu tenho esse acesso ao Pai. É por causa de Cristo que eu consigo ser conduzida no caminho da justiça. Tá entendendo? E por que isso é tão maravilhoso assim, tão profundo? Porque você vai entender, então, que o Pai nunca vai quebrar uma aliança que ele tem com o próprio Filho. Então, quando ele fala aqui que me conduz no caminho da justiça por causa do seu nome, gente, não tenha dúvida que ele vai te conduzir no caminho da justiça. A única coisa que pode te impedir, na verdade, tentar te impedir, eu diria assim, de você ser conduzido no caminho da justiça, é se você não crê nisso que eu estou te falando. Não crê que a obra de Cristo foi suficiente para que o Pai te conduzisse no caminho da justiça, tu entendeu? Então, a nossa vida cristã, a gente precisa tomar uma decisão como filho aqui na Terra. Ou eu vou escolher viver minha vida pelo que Cristo já conquistou para mim, ou eu vou tentar ser justo pela minha própria força, pelo que eu faço hoje, enfim, para alcançar X coisas, inclusive o caminho da justiça também, ser conduzido por ele. Mas se eu decidir crer que de fato Cristo já conquistou isso para mim, então eu vivo minha vida baseada na graça do que Cristo conquistou, minha vida fica mais leve, fica mais tranquila, porque eu entendo que não é sobre mim, mas é pelo que Cristo já fez na cruz no meu lugar, e eu creio que isso aqui é realidade. Eu creio que a obra de Cristo na cruz foi suficiente para mim. Tu entendeu? Para que eu pudesse ser conduzida no caminho da justiça. Isso é só um exemplo, né? Que a gente tá falando desse texto. Isso aqui cabe para outras coisas também. Inclusive que a gente lê em Lucas hoje. De curar enfermos. Ressuscitar mortos. Isso pra gente é possível hoje, gente. Não é porque existe dentro da gente um poder próprio. Mas existe um poder que, inclusive, a Bíblia chama de dunamis. Que é um poder extraordinário, né, do Espírito Santo, um poder explosivo. Através de Cristo nós podemos hoje curar enfermos, orar para alguém que está com uma dor, uma doença, e essa pessoa ser curada. E tá aí porque às vezes não acontece, né? Que essa é dúvida de todo mundo, né? Porque, gente, eu creio que é um exercício. Qual é o meu papel? Você tem que entender o seu papel. O meu papel é crer nisso e orar pela pessoa. Por que a gente não vê isso hoje em dia? Porque quantas vezes você já viu alguém por aqui orando por um enfermo ou tentando ressuscitar alguém num velório? É difícil ver, não? Então como é que a gente vai ver se realmente quem deveria cumprir o papel não cumpre? Primeira coisa é essa.
Então, qual é o meu papel na história? É orar, é crer nisso, praticar isso aqui, fazendo como? Orando pela pessoa que está enferma. E se a pessoa não for curada? Aí eu falo, a nossa fé, ela sempre está em desenvolvimento. Então, você só consegue fazer algo praticando. Assim como é na vida normal. Quanto mais você pratica X coisa, mais você vai conseguir trabalhar com esse X coisa. Porque você está sempre praticando, está se exercitando naquela área, entendeu? Então, a fé é a mesma coisa. A fé, a Bíblia fala que a fé ela é para ser desenvolvida. Cada um tem uma porção de fé. E essa porção que cada um recebe, ela precisa ser desenvolvida, precisa ser estimulada, entendeu? Então, meu papel é orar. Mas se a pessoa vai levantar da cama, 100% enfermo ou não, tem outros fatores, outras variáveis. Uma, se a pessoa crê nisso ou não. Isso é uma variável que é muito clara na Bíblia. E 2, o Espírito Santo atuar na cura, né? Porque é interesse dele que a pessoa cure, ser curada. É interesse que eu vá lá curar por alguém. Orar por alguém e curar essa pessoa. Então, assim, eu tenho que pensar assim, qual é o meu papel? Meu papel é orar pela pessoa. Se ela vai ser curada ou não, vamos crer que sim, entendeu? Você vai orar por ela com a intenção de que de fato ela seja curada. E crer nisso pela palavra. Que a palavra garante isso a gente hoje. Tô dando mais exemplos, né? A gente pode falar só sobre isso depois. Que ia ser, inclusive, o tema de hoje. Mas quem sabe de amanhã. E aí, no versículo 4. Esqueci de pedir água aos meus ajudantes. Para trazer pra cá. Sim, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Então veio, ele falou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, existe a possibilidade de a gente andar no vale da sombra da morte. Então, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não vou temer. Então, o que é que o pai está falando aqui, ó? Você pode até andar no vale da sombra da morte. Chegou meu ajudante. Obrigada, ajudante. Agora, era pra ter aberto também, né, ajudante? Porque assim, né? Obrigada. Acho que foi ar-condicionado. Foi mal aí. Vocês viram mesmo? Tô com o ajudante, viu? Tá pensando aí. Voltando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Então, vem. Você tem a possibilidade de andar no vale da sombra da morte. Mas a questão não é se você vai andar no vale da sombra da morte ou não, mas a tua decisão de não temer nenhum mal. E ele fala, por que eu não vou temer nenhum mal? Porque você está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então Davi aqui está mostrando tão claramente que eu posso até andar no vale da sombra da morte, mas eu não vou temer. Porque eu sei que o Senhor está comigo. Então Davi tem a consciência de identidade dele aqui. E Davi, gente, presta atenção, Davi nem conhecia Cristo, nem sabia que Cristo vinha para cá morrer por nós na cruz, nada, tá? Ele não tem nada desse conhecimento, desse entendimento que eu acabei de explicar aqui, que Cristo morreu no nosso lugar. Mas mesmo assim, pelo Espírito Santo, pela graça do Pai na vida dele, ele tinha esse entendimento, eu posso até andar no pior dia da minha vida, na pior situação do mundo, tá no vale da sombra da morte, entendeu? Mas eu não vou temer, porque eu sei que o Senhor está comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, Davi é um cara que tinha a decisão de não temer, entendeu? Mesmo se a situação fosse muito ruim, ele escolhia não temer. E o melhor, né? Versículo 5. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Então, não é só você não ter medo do vale da sombra da morte, mas ele fala assim, você prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. E você unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ungir a cabeça com óleo é uma representação que você lê na Bíblia, você vai entendendo essas linguagens. Ungir alguém a cabeça de alguém com óleo significa estar levando ele para uma missão, sabe? Tipo, você vai ver, por exemplo, alguns outros reis que foram levantados, né, na história de Israel. Eles geralmente passavam por esse rito, digamos assim, de ter a sua cabeça ungida. É como se fosse você recebendo uma unção para exercer X coisa, entendeu? Então, quando ele fala aqui de você unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda, ele está falando que você me enche, né, com esse teu Espírito Santo. Você me unge com esse óleo, que aqui é uma representação do Espírito Santo, certo? Quando você tem essa unção, digamos assim, né, você recebia uma unção, era uma representação, uma analogia, digamos assim, a que a pessoa fosse de fato cheia pelo Espírito Santo.
Então, quando ele fala que você unge minha cabeça com óleo, ele tá dizendo assim, ó, você me unge com o teu espírito, sabe? E meu cálice transborda. Então, ele tá deixando claro que, além de me ungir, ele vai transbordar através de mim também. E o versículo C, que inclusive foi o que me fez falar sobre esse texto hoje. Porque eu falei exatamente esse versículo na oração. Por isso que vou falar sobre isso então. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do meu Pai para sempre. Então ele fala aqui, ó, certamente é uma expressão de certeza, né? Tenho certeza que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Gente, a gente não só recebe bondade e misericórdia do Pai, mas ele fala que a bondade e a misericórdia perseguem a gente. Então tá ligado quando você, tipo, sei lá, você nem tava assim tão espiritual, tipo assim, né? Tipo, não tava tão ligado às coisas do espírito e tudo, mas você simplesmente vê as coisas acontecerem que você não... Se você tentar, assim, fazer uns cálculos pra ver se entende de onde é que veio tanta coisa assim maravilhosa que o Pai deu e que o Pai fez, você não consegue entender, não consegue discernir, parece que a matemática foge do senso. Não existe 2 mais 2 igual a 4, entendeu? Nesses momentos. Mas você simplesmente percebe, ó, não tinha como isso aqui chegar no ponto que chegou. Porque o que eu fiz não me entraria nem 10% do que eu consegui através disso aqui. Isso aqui, gente, eu tô falando pra tu, tá? Sei lá, pra família, que você tem marido, mulher, filhos, casa, relacionamento com os pais, com amigo também, negócio, enfim. Sabe quando você tenta meio que fazer planejamento das coisas e você faz de tudo e parece que não dá certo, mas quando você parece que nem planejou muito, você simplesmente foi surpreendido de um jeito que você não imaginava antes. Então presta atenção, ele tá falando aqui, ó, que você não vai ter o trabalho de ir atrás da bondade para você encontrar ela. Você também não vai ter o trabalho nem o esforço, nem precisa disso, de ir atrás da misericórdia do Pai. Porque ele fala aqui que, com certeza, a bondade e a misericórdia seguirá a gente como filho dele. Seguirão a gente todos os dias. E ele ainda fala bem fato, todos os dias da minha vida. Não é só hoje ou alguns dias que eu tiver muito assim, good vibes e muito espiritual, orando muito e tal. Davi tem convicção de que a misericórdia e a bondade nos segue todos os dias da nossa vida. Davi sabia e ele experimentava que isso era uma realidade, entendeu? Então a gente também tem uma escolha, assim, diária, né? Eu olho assim e faço, meu Deus, muito obrigado pelo teu amor, viu? E graça, né? Porque ele tem muita paciência com a gente, vamos falar a verdade. Quantas vezes a gente no dia fica meio estressado, assim, achando que, sei lá, não vai rolar, que a gente não fez bastante, de repente, entendeu? E você sempre vai ver o Pai o tempo todo, assim, tendo muita graça, muita misericórdia de verdade. Porque não é pelo nosso esforço, entendeu? Não é pelo que a gente tá fazendo. Embora que é óbvio, né, gente? A gente planta e colhe isso aqui, tu entendeu? Não é que a gente não deve trabalhar, não deve fazer por onde, não deve viver uma vida que é centrada em Cristo, né? Buscar fazer o que Cristo fazia. Isso, óbvio, isso aqui é expressão. Eu sempre falo assim que uma árvore, ela é reconhecida pelo fruto, tu entendeu? Então, assim, nenhuma mangueira faz força para ter lá, sair uma manga dela. É natural que a manga saia. Então, assim, é natural que pra gente como filho também, quanto mais eu absorver isso aqui como uma realidade pra mim, eu vá desfrutar disso na minha vida. E eu não vou fazer esforço pra ser uma pessoa diferente, tu entendeu? Quanto mais esforço você estiver fazendo, tenha cuidado. Porque talvez o que te falta, o que nos falta, pode ser que seja uma falta de percepção de identidade que Cristo já nos deu na cruz. Então, se eu tô tendo que me esforçar muito pra superar X coisas na minha vida, talvez, se a gente baixasse um pouco a guarda, desfizesse das armas lá que a gente pensou que seria maravilhoso pra me desfazer dessa sensação que eu tô agora, ou enfim, dessa situação que eu tô agora. Se eu abrir mão, ó, eu largo minhas armas aqui, eu vou abrir mão de todas as metodologias que eu acredito que é capaz, e eu me submeto à verdade que em Cristo me tornou, e eu começo a pensar nisso, sabe? Meditar nisso, ler isso e dizer, caramba, a bondade e a misericórdia me seguem. E eu convencer Thaís, alma aqui dentro, dizer, Thaís, por que tu tá com medo? Por que tu tá achando que não vai dar certo, entendeu? Por que tu tá, sei lá, com receio de ter que lidar com X coisa?
Ou porque tu tá achando que tu não é capaz de resolver esse problema. E se a gente começa a falar pra gente mesmo, Thaís, ó, presta atenção, a bondade e a misericórdia, elas te seguem todos os dias. Você não precisa ter medo. Gente, isso aqui, ó, sério, de verdade, se a gente pratica isso aqui, velho, todo dia, assim, a gente para, assim, investe nosso tempo nisso aqui, sei lá, meia hora que seja do dia, pra fazer o que a gente tá fazendo aqui agora. De pegar um versículo e só pensar nele. E começar a convencer o próprio coração, entendeu? De que isso aqui é a realidade do que o Pai fala sobre a gente. Quantas coisas a gente não teria... A gente já teria superado, a gente já seria uma outra pessoa naquela área ali que a gente tem dificuldade. A gente teria os frutos do Espírito, né? Que é muito claro. Depois de falar, tem tanta live, né, pela frente. Mas tem um versículo que fala, o fruto do Espírito é paciência, bondade, longanimidade, domínio próprio. O quanto a gente já estaria usufruindo mais. E assim, eu sou muito sincera. Eu olho pra minha caminhada e penso, eu já mudei muita coisa. Tipo, eu olho assim, eu mudei não, o Espírito Santo em mim, né? Me mudou em muita coisa, mas tem muita coisa ainda pra ser feita, viu? Muita coisa pra ser feita. E a gente tem que entender que é uma caminhada mesmo, entendeu? Agora, o que é mais importante é eu entender que eu preciso me empenhar nisso todos os dias, sabe? E não é, gente, ó, gaste mais energia em entender essa identidade em Cristo. Mais do que querendo mudar a sua atitude, entendeu? Porque não tem como você ouvir do Pai o que ele pensa sobre você e você continuar a mesma pessoa. Inclusive, aqui, abrindo parênteses pra gente finalizar. Eu não sei quem conhece o universo de psicologia, né? E psicanálise, né? Mas eu sempre falo o seguinte, depois que eu estudei um pouquinho sobre isso, tem uma amiga minha que terminou psicanálise e ela me explicou a diferença, né? Tem gente que estudava, né, psicologia com ela, aliás, que era formada em psicologia, mas que estudava com ela psicanálise, né? E pra mim era tudo a mesma coisa, né? Até que essa minha amiga foi lá, estudou e tudo, e essa psicóloga aí foi mostrando que, na verdade, não, isso aqui é totalmente diferente de psicologia. Por quê? Porque geralmente, até onde eu sei, tá? Se tiver algum psicólogo aqui, depois pode me corrigir se eu estiver errada. Mas até onde eu entendi, a psicologia está mais voltada à transformação de comportamentos do ser humano. Enquanto a psicanálise, ela vai na raiz do problema. Crenças que a pessoa tem, que não deveria ter, ou que, sei lá, dá a capacidade da pessoa ressignificar o passado, né? Não é que o passado vai ser anulado, ou que você vai esquecer o passado, mas você vai começar a ter outra visão daquilo que já passou. Enfim. Então a psicologia é tipo isso, eu quero fazer essa analogia. A psicologia ela vai te ajudar a mudar o seu comportamento. E a psicanálise vai na raiz do problema. Então, se você pensar muito no que você tem que mudar de atitude, né? É como se fosse a psicologia, entendeu? Tá mudando teu comportamento. Mas isso aqui talvez não consiga ser sustentado no longo prazo. É uma forma de conseguir. Mas eu sou do tipo que eu gosto assim, de enxergar a raiz. E que se eu mudar a raiz, a árvore toda vai mudar. Talvez se eu focar hoje no comportamento, eu consiga de imediato ter mais virtude, né? Perceber mais alguma mudança em mim. Porque eu tô focando tanto no comportamento que isso aqui vai melhorar. Mas, se eu decido... Isso aqui é uma questão de curto prazo, né? Que eu tô falando de mudar comportamento. Quando eu vou pegar da psicanálise entender minha identidade em Cristo, essa crença que eu vou tendo, né? Essa mentalidade forjada pela palavra, pelo que o Pai diz que a gente é, no longo prazo, isso vai me fazer chegar ao ponto de mudar o comportamento que eu gostaria de mudar, tu entendeu? Hoje. Então, eu sempre vejo Cristo sendo aquele cara que tinha muito mais entendimento do longo prazo, tu entendeu? Não significa que ele não dá uma extramontina assim, você vai ver muita coisa que Cristo fazia, que você diz assim, rapaz, um cara pregava do amor e fazia isso, você fica até estranhando. E aí você vai entendendo o que de fato é amor, né? Que amor é só passar a mão por cima, né? E não é. A realidade é outra, né? Mas você vê Cristo revelando o caráter do homem, entendeu? E chamando o homem para uma transformação de caráter. Transformação de caráter, gente, existe N formas de fazer, tá? Mas eu conheço uma que pra mim é a que eu enxergo que tem longo prazo e que não é só longo prazo terreno, mas é eternidade. Mudança de caráter pelo conhecimento de quem é Cristo e de quem eu sou nele. Entendeu? Eu creio que o Pai, ele muda sim o nosso caráter. Faz um cara que não prestava pra nada, hoje prestar pra alguma coisa, né? Prestar pra tudo, na verdade. Alguma coisa não, é pouco, né? Pra tudo. Um homem que não tem palavra, sei lá, traía a esposa e amanhã o cara não trai mais. Porque ele entendeu quem ele era em Cristo. Ele percebe que aquilo ali não faz parte mais da identidade dele, tu entendeu?
Ele entende que ele é o cabeça e que o papel do cabeça é morrer pela esposa, porque a palavra fala sobre isso. Assim como também a mulher tem o seu papel. Então, mulher também deixar de trair marido. Tipo, é uma transformação genuína. Quando eu tô falando aqui, tipo, sei lá, a pessoa, ela vivia uma vida de prostituição. E ela hoje não vive mais. Enfim, eu poderia falar aqui várias áreas que existem, né? Enfim, nessa terra. Muita coisa. Mas é uma decisão, entendeu? E isso também é graça, porque a pessoa não consegue largar de X área aí sozinho. Se não for pela graça do Pai, eu digo por mim. As áreas que pra mim são mais difíceis de lidar, eu faço, meu Deus, se eu não for depender do Senhor, eu tô lascada. Entendeu? E eu reconheço assim, ó. Porque senão eu tô ferrada. Então, se eu não assumir, assim, que se não for pela graça do Pai na minha vida, e se Ele não me der força, eu não vou conseguir, aí é que eu me lasquei mesmo. E a gente precisa ter esse tipo de sinceridade com o Pai, entendeu? Esse de relação, Pai, ó. Se não for o Senhor aqui, nesse projeto, nessa área aqui, ó, ferrou. E eu acho isso maravilhoso porque faz a gente ser dependente do Pai, tá entendendo? É um convite à dependência do Pai, assim, de comer com Ele, estar com Ele, de usufruir disso com Ele, enfim, ser transformado por Ele. É um relacionamento que nos transforma. Tu entende? Enfim, como sempre eu penso, hoje eu falo pouco, mas eu sempre falo muito. Quase 40 minutos. Gente, Salmo 23. Leiam também isso em casa. Aí, quem puder, hoje de noite, antes de dormir. Pega o versículo 6 aí, da bondade e do amor. Certamente a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias. Pensa só nesse versículo. E vai dormir pensando só nesse versículo. E deixa o Espírito Santo falar com você. Tá bom? Amanhã a gente vai estar aqui, 7h21. Vamos arrasar. Da manhã estaremos online. E eu espero aí por você. Compartilha com o pessoal, enfim. Que tenha uma boa noite. E agora vamos embora que eu vou jantar com minhas amigas comer espetinho. Ok? Cheiro pra vocês. Até amanhã, 7h21, hein? É nóis.